Falar do curso de administração para mim é muito fácil, porque foi ele quem proporcionou tudo na minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional, você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora deixa eu improvisar um pouquinho. Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração. Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance. E aí, pessoal, estamos começando mais um Interdisciplinares. Eu sou Juliane Castro e o Interdisciplinares de hoje é do curso de administração. Para puxar o tema, antes vou lembrar para os nossos convidados, que eu vou já apresentar, que o Interdisciplinares é esse podcast que mistura ali as ciências da FMB e traz uma mistura, um caldeirão ali para debatermos temas relevantes na sociedade. E no tema de hoje, nós temos administração de condomínio e os seus desafios. Para falar sobre a administração de condomínios e os seus desafios, nosso convidado de hoje é o Humberto Alves. Nós aqui no programa, Humberto, nós costumamos passar a bola da apresentação ao nosso convidado. Então, apresenta para mim quem é Humberto profissionalmente. E primeiro, né? Seja muito bem-vindo, Humberto, ao nosso Interdisciplinares de hoje, no tema administração de condomínio e seus desafios. Fala para a gente quem é Humberto Alves. Boa tarde a todos. Eu já atuo na área de gestão, de síndico profissional. Hoje tenho várias empresas que eu atuo, são tantas empresas privadas, vamos dizer, CLT. Sim. Trabalho para o CLT e também trabalho profissionalmente, né? Sou muito bem remunerado em relação a isso. Bem mais do que trabalhando CLT. Sou gestor, sou formado em segurança privada, na área de gestão. Meu registro é do CRA, Conselho de Administração. Tenho especialização também na área de gestão de pessoas, gestão empresarial, sou técnico, enfim, várias áreas que podem... Administrativas, né? Administrativas. Perfeito. Aqui também, para falar sobre administração, puxou a administração, a gente traz as peças da casa, as estrelas da casa. Aqui hoje nós temos o nosso professor Moza,
Professor Moza, sei que muita gente conhece, ainda mais nossos alunos que estão nos assistindo, mas não custa nada uma apresentação breve de quem é o professor Moza aqui no nosso Interdisciplinares de hoje. Opa, vamos lá. Boa tarde, galera. Uhul! É isso aí. Estamos aqui, né, participando aqui desse podcast Interdisciplinares. E, professor Moza, quem é esse cara? É aquele cara que começou lá de baixo e vai galgando alguns caminhos, né? Administrador, com a perspectiva logística gigantesca, principalmente com esse meados aí que nós estamos vivenciando, né? E logo a logística vai entrar também na área dos condomínios, não é verdade? Então, e o mais importante, que eu acredito que isso aí é a nossa grande paixão, né? Estamos nessa família FMB há anos e que venham muito mais anos pela frente. Perfeito, professor Moza devidamente apresentado. Pessoal, o tema de hoje, ele é um tema, um dos pontos, eu costumo dizer, a gente levanta vários temas polêmicos, né? Aqui no Interdisciplinares. Polêmicos, temas sociais e temas relevantes atualmente. O administrador, que hoje o podcast do Interdisciplinares é um foco na administração. O administrador, ele tem várias áreas de atuação. Uma delas, nós vamos detalhar um pouquinho aqui hoje, para que o Humberto nos ajude, porque ele está em uma das áreas da administração, ele nos ajude a entender um pouco mais dessa área, certo? E para isso, eu vou pedir que uma das primeiras perguntas, eu vou pedir que o professor Humberto diga um pouquinho para a gente o que é o gestor e o síndico profissional, uma das áreas que o administrador também pode atuar. Então, Humberto, o que é um gestor e um síndico profissional? Um gestor é um profissional que é contratado por uma empresa para trabalhar em regime de CLT. Então, ele administra, pode ser prédios comerciais, como pode ser prédios residenciais. Sim. Certo? E bem remunerado. Sim, o gestor ele é bem remunerado. Porém, existe esse outro lado de um síndico profissional, que você trabalha como um consultor. Você não tem vínculo empregatício, você não tem CLT, mas, porém, você ganha muito mais do que um gestor que trabalha por CLT. Por quê? Porque você pode administrar quantos condomínios você quiser. Mas ele fica livre, quer dizer que ele não tem a carteira assinada, não, ele é um profissional autônomo. Ele é um profissional autônomo, que não tem registro em carteira, mas ele tem um registro na ata, de reunião, a ata, que ele é registrado ali. Eu não preciso por exemplo, se eu já tiver meu desconto pela CLT, eu não preciso ter como síndico profissional. Eu posso atuar livremente. É uma atuação que não tem nenhum problema no mercado de trabalho. Você é um síndico, você é eleito, vamos dizer assim, pelo Código Civil. Você é registrado, está regido lá no Código Civil. Então, um profissional, posso lhe dizer que muito bem remunerado. Eu com consultoria... Não fale agora, não. Não, eu com consultoria, eu sou bem remunerado, bem mais do que como gestor CLT. Professor Humberto, aproveitando, né? Quando você fala trabalhar sem registro, isso aí nós até abordamos em nossa aula semana passada. Ou seja, trabalha PJ ou sem registro nenhum. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, né? Porque muita gente hoje fala do famoso job, né? Ou seja, agora sem CLT, com essas novas reformas trabalhistas, né? Nossa mestre em contabilidade que está aqui, é fera nisso. Então, muitos profissionais hoje estão pulando para trabalhar PJ. Né? Então, no caso, o síndico seria dessa forma ou não, apenas por aclamação? Não, você pode ser... Existe a exigência, você pode ser nomeado como síndico, como eu disse, registrado em ata. Em ata vamos dizer, uma lei, está registrado ali, você é como síndico. Se você é interessante, se você não tem nenhum vínculo lá fora, pode ser PJ, tranquilo. Por quê? Você vai ganhar com isso, né? Futuramente, para o seu futuro. Você vai ganhar. Pode ser, mas se você quiser permanecer como administrador, administrando edifícios, sem PJ e só com registro, pode. Mas lógico que você vai ter que ter sua contribuição por fora, tudo, para que no futuro você não sofra com isso. Tirar uma nota fiscal de prestação de serviço, profissional autônomo, se cadastrar na prefeitura, algumas formalidades pequenas ali de contribuição.
Porém, ele só pode receber o salário dele pelo condomínio, sem um registro, nota fiscal, tudo. Mas se ele for fazer alguma coisa a mais, aí ele vai ter que ter um CNPJ. Entendi. Para poder ser tudo legal no condomínio. Perfeito, perfeito. E o que é que eu preciso hoje para ser um síndico profissional? Primeiro, conhecimento. E a área principal, a área de administração de empresa, porque é um leque muito grande. Eu digo porque sou dessa área, amplia o mercado. Você tem uma visão. Hoje eu administro os condomínios, posso dizer assim, de longe. Eu estou aqui no computador e as pessoas me ligam, passam o WhatsApp, acontecendo isso, e daqui mesmo eu consigo resolver. Você precisa ter o conhecimento de tudo. A área da administração precisa ter um conhecimento. Não é que você vá dominar tudo, mas precisa ter um conhecimento. Então, fundamental é conhecimento. Que tem várias áreas que abrangem um condomínio, né? Verdade. E professor Moza, para gestor, assim, o que você diria de áreas de conhecimento? Quais áreas a pessoa estudaria para chegar a ser um síndico profissional e dizer, não, aqui eu estou preparado, eu me sinto seguro? Quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de uma área, uma gama de conhecimentos generalizados. Primeiro de tudo, a administração, ingerir, ou seja, atender o cliente final, o fornecedor, são os insumos, são os serviços, ou seja, toda essa geração que nós estudamos bastante dentro dos fundamentos da administração, do planejamento estratégico. Ou seja, quando Chiavenato ele chega para a gente e começa a desenvolver a formação do gestor, ele vai dizer o quê? Que precisa se ter a veia, inicialmente, primeiro, de liderança e depois dos conhecimentos técnicos. Né? Depois nós advimos, né, a seguinte necessidade de conhecimento jurídico. Sempre acontecem várias, digamos assim, percalços no decorrer e que o gestor ele precisa estar ciente. Depois, um outro conhecimento muito importante, e esse eu falo que vai para todas as áreas, que é o conhecimento mercadológico. Por quê? Mercadológico por quê? Porque se nós atendemos o cliente e tudo que nós fazemos, nós falamos de qualidade, então o foco da qualidade, aí a gente tem Silva em 2009, a gente vai ter Pervot em 2017, todos eles estão falando o quê? Que quem vai dirimir a qualidade? Sou eu? Não, quem vai dirimir a qualidade é o meu cliente. Perfeito. Então, por isso que nós temos que estar muito antenados nessas qualificações. Agora, uma parte que o pessoal gosta muito, que aí o pessoal diz, certo, sou administrador, pode ser que eu entre ali nesse síndico, que é uma área que eu não conhecia, porque muita gente está ouvindo agora, nem sabia dessa possibilidade dentro da administração, dentro de outras ciências que gostem, talvez depois vão fazer o curso de administração para ser um síndico profissional. O que eles querem saber mesmo é quanto? Dinheiro, né? Bom, média salarial. Professor Humberto, do síndico profissional. Do síndico profissional. Primeiro, preciso o professor Humberto dizer quanto ganha. Pegando um pouco do que você falou, as pessoas não têm uma visão hoje desse mercado, porque só tem aquela visão do síndico, morador, Isso. e ele somente, vamos dizer, pela isenção do condomínio. Perfeito. Só que isso está se desgastando, porque as pessoas trabalham, têm os seus afazeres, e não tem uma remuneração boa, né? Não é só, não tem remuneração, é só abatimento do condomínio. Então, isso o condomínio resolveu. Vamos entregar uma pessoa, um particular. Que particular isso é um síndico profissional. Ele administrar o nosso condomínio e administrar com qualidade, porque ele está tendo uma formação na área, dentro da área de síndico profissional. Salário hoje ele é muito relativo. Depende muito do síndico profissional que vai iniciar a sua carreira atuando dentro. Quando eu iniciei, eu atuei logo. Quanto você quer para administrar um condomínio de 40, um condomínio comercial de 40 unidades, me dê aí o valor de hoje do mercado. Me dê aí R$1.000 para administrar seu condomínio. Eu administrar, só que dependendo muito do condomínio, tem o seu setor de contabilidade
que eu vou administrar e vou fiscalizar lá também o setor de contabilidade, vou fiscalizar a engenharia para saber se está fazendo correto. Por isso que não tem que ter um conhecimento, como o professor falou também, de várias áreas e tem técnico também, tem que ter uns conhecimentos técnicos para você saber se realmente aquilo está sendo executado daquela forma. Sim, claro. Entendeu? E dou-lhe um exemplo, o engenheiro abriu uma planta para mim, pela minha experiência em muitos anos, abriu uma planta, a planta é essa daqui, vai custar 48 mil para me fazer. Disse, não, você pode amenizar isso aqui, esse valor. Por que isso aqui está tão distante, isso? Então, você tem que ter um conhecimento. Mas voltando para a nossa área salarial, que é o mais importante para todos. Para atrair o pessoal, por quê? Por quê? Hoje, você pode iniciar um condomínio. Hoje, eu vou dizer, tem condomínios que você administra aí R$1.000, R$1.500, dependendo do nível do condomínio. Se você pegar um condomínio classe A, é de 3 mil para cima. Um condomínio classe A, né? Vamos dizer, um condomínio classe A, eu tiro pela taxa do condômino que ele paga, ou eu tiro pela localização? Ainda não tem um parâmetro. Não tem um parâmetro, não, né? Ainda, se é pela taxa do condomínio. Mas eu me baseio pela taxa do condomínio. Eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, quantas unidades tem? Qual é a taxa de condomínio? Aí tira ali um faturamento rápido. Por exemplo, meu me deu um salário. É esse, né? Quanto? Salário mínimo. Então, a diferença, você vê, 20%, você trabalhando por CLT, você ganha 20% de um salário, 20%, você hoje, vamos supor, você ganha um salário mínimo para administrar esse condomínio. Aí eu vou lhe entregar outro, aí é mais 20%. E outro, mais 20%. Já no síndico profissional, ele já é diferente, você estipula o seu preço. Eu digo, eu vou administrar por 2 mil. Aí você já imaginou o profissional que hoje ganha um salário, administra 10 condomínios, ganhando aos poucos R$10.000 por mês? Aí São poucos. Bacana. São poucos, né? Então, essa área é interessantíssima demais. Tem um retorno profissional, e sem falar que ele pode prestar consultoria em outras partes, sem precisar ser como síndico. Ele pode prestar consultoria de segurança do trabalho, prestar consultoria em prevenção e combate a incêndio, ele pode... Tem uma gama lá. Ele como administrador, ele não vai executar, ele vai informar o que está certo e o que está errado. E como é que deve proceder. Então, pelo que eu estou entendendo, tem as facilidades, né? Por exemplo, eu estou à distância só verificando, de acordo com o meu conhecimento, o que está sendo cumprido direitinho, o que não está sendo cumprido direitinho. Isso. Não é isso? Isso. Não é obrigado você estar lá. Você chega, o serviço é isso, vai ser feito assim, assim, assim. Pronto, você fiscaliza. Hoje o professor Humberto está com quantos condomínios aí em fiscalização constante? Hoje, atualmente, fora as minhas consultorias, eu estou com 7 condomínios. Nós estamos aqui tirando agora uma média salarial. Média por baixo. Mas eu não R$7.000 aí, R$1.000 por cada um. Não, é um pouquinho mais. É um pouquinho mais, né? Fora as consultorias, que tem uma consultoria, documentação, uma coisa. Aí R$1.000, é 1.500, é 1.600. Aí... Você estando na área, escolhendo e gostando de administrar aquilo, as oportunidades vão aparecendo, né? Vão aparecendo. E fora que é um mercado que você não vê tantos profissionais, porque é como você disse, o que é que eu imaginava de um síndico profissional? É aquela pessoa com mais tempo dentro de casa, que ele tem uma ideia ali de como se administra uma coisa, e principalmente ele sabe resolver conflitos. Agregar as pessoas, né? Sabe agregar, geralmente é o mais legal ali do condomínio, e ele vai para síndico profissional. Mas realmente nós estamos profissionalizando cada vez mais esses departamentos comuns da nossa vida de rotina para profissionais que conseguem entregar uma qualidade de vida, porque chega a ser qualidade de vida eu me preocupar com esse ponto de um profissional que não vai me dar uma dor de cabeça maior, de taxas de inadimplências altas em condomínio, né? E uma pessoa que gerencie isso. Nós, chegando agora como síndico profissional, tô doido para entrar na área, né? O síndico profissional, ele adentra essa área, e aí o Interdisciplinares, ele tem muito disso, né, professores? Estou sabendo que o administrador pode fazer, mas aí eu estou permeando isso com outras áreas do conhecimento. Ele adentra a contabilidade, ele tem que superficialmente
entender de contabilidade, ou como é isso? Se o professor Moza puder responder. Pode, professor? Bem, vamos lá, né? Eu vou falar tecnicamente, né? E o Humberto fala praticamente, né? Então, teoricamente, dentro da administração em si, você tem que ter conhecimentos mínimos introdutórios, básicos de contabilidade. Você tem que saber o que é uma DRE, você tem que desenvolver essa DRE, qual é o administrador que não trabalha com metas. Qual é o administrador que vai trabalhar com percentil negativo? Não pode. Então, automaticamente, nós temos que nos voltar, determinar, desenvolver, fazer os balancetes. Isso. Né, que aí, mensalmente, trimestralmente, tem que ser demonstrado. Isso, eu acredito, agora falando legalmente, eu acredito que tem que ser numa transparência para todos, tanto gestores maiores quanto condôminos, né, esse balancete geral, de uma forma em que todos vejam aonde está sendo trabalhado e como está sendo desenvolvido. Né? E isso é até mesmo, se a gente analisar hoje, tem uma nova perspectiva de administração chamada ágil, ou seja, que é o que? Trabalhando de uma forma que pode ser o menor funcionário, ele sabe identificar quais são os processos e onde esses processos eles chegam. Ou seja, pode ser ele contábil, pode ser ele de serviços e assim por diante. Então, sim, a contabilidade ela é essencial. E isso aí desde os primórdios, se a gente pegar desde a matemática, quando ela iniciou, né, já foi de uma forma oriunda, já foi a contabilidade. Né? Então, professor Humberto, praticamente desenvolva aí o que eu teorizei. Falou tudo, né? Não, mas realmente... um dia que a contabilidade lhe ajuda nesse gerenciamento aí. Não, mas realmente é como ele falou, professor, certo? Tem que ter os balancetes, tem que ter as prestações de desconto, o regime diz que tem que ser todos os meses, né? Alguns moradores toleram, vamos 3 meses, mas oficial tem que ser todos os anos. Anual tem que ter a prestação de conta. Você tem um mandato de 2 anos, mas todo ano tem que ter a prestação de conta. Para todos os moradores saberem o que foi os custos que tiveram ali. Tem que ser. Contabilidade é essencial, com certeza. A área de contabilidade. A área comercial também trabalha muito também. Dependendo, sendo condomínio, sendo comercial, mas tem uma área logística também. De controle, né? De controle, tudo. Então, é essencial, com certeza, a contabilidade. Perfeito. Deixa eu dar uma pausa aqui para dar um alô para a galera que está nos acompanhando. Uma boa tarde para o nosso coordenador do curso presencial, professora Gardênia. Deixa eu dar um alô para os nossos alunos de administração que estão aqui em peso. Felipe Macedo, o Max Feitosa, de administração 19, a Miriam, de recursos humanos 19. Importantíssimo nosso podcast de recursos humanos, viu, Miriam? Já assistiu o podcast passado, foi de recursos humanos. Aqui também nós temos gestão de pessoas, mas vamos já saber desses fuxicos aqui. O Raul, da administração 28, a Samara, boa tarde. O nosso diretor-geral está nos acompanhando aí, professor Edilson, um abraço. Obrigado pelo carinho de sempre estar acompanhando o nosso podcast Interdisciplinares, viu? Nós estamos atentos ao seu podcast de teologia, pensando teologicamente, que está um sucesso. Quem mais? Adriano, da administração 28, pessoal do Maciço de Baturité aqui em peso. A Larissa fez uma pergunta, vou já subir a pergunta da Larissa. Em todo tipo de condomínio, dos mais luxuosos, né, falando da classe A, ou não. Quando é a média de uma pessoa que gerencia um condomínio? Nós falamos aqui, respondemos. Existe diferença de remuneração entre residencial e comercial? Boa pergunta. Boa pergunta, Larissa. Obrigado. Tem diferença de dinheiro? O pessoal quer saber dinheiro aqui. Eu vou logo dizer que o pessoal gosta de dinheiro aqui. PS, rapidinho. Nós somos administradores. Lucro. Lucro, na contabilidade também. Minha vontade, quando vou prestar serviço, é cobrar bem mais. Mas infelizmente, o residencial ele tem suas limitações. Você não pode imaginar que você vai
ganhar muito ali, porque porque eles têm suas limitações. Tira pela taxa condominial, você vai analisar a taxa condominial. Se tem uma média, quanto entra aqui com residencial 20 mil, 40 mil, qual o custo que eles estão tendo aqui? Tendo uma experiência como eu tenho, eu vejo o que é que eles estão fazendo, o que é que eles fazem. Aqui, para poder cobrar. Já um condomínio comercial, ele é diferente, porque as pessoas, olha a diferença, eles estão ganhando dinheiro lá. Isso. Eles estão ganhando dinheiro, que eu administro, são de lojas. Então, se está tudo bem, então eles pagam para ver seu condomínio bonito, bem zelado, bem cuidado, tudo. Então, existe realmente, se eu tenho um condomínio residencial de 40 unidades, tem de 40, com certeza que eu administrei um de 126 unidades, tem de 40 unidades, tem um comercial de 40. Aí eu não posso cobrar o mesmo valor. Eu cobro 3 mil nesse aqui, mas esse aqui eu vou cobrar. Estou falando 3 mil e já estou aumentando, já, viu? Já está aumentando, estou vendo. Já está chegando próximas realidades. Aí esse é 3 mil, não, esse aqui eu vou cobrar 1.800, 2.000, porque ele é um residencial. Então, tem que ter esse equilíbrio. Você também não pode cobrar um valor altíssimo se você está entrando no mercado de trabalho agora também. Conheço profissionais do mercado, olha só, que ele está em 8 estados. Como síndico profissional. Em 8 estados à distância. Ele viaja visitando, mas não é sempre. O último estado, agora fugiu a memória o nome dele, o último estado que ele está é em Santa Catarina, em Camboriú. Porque lá tem apartamentos de 25 milhões, ele achou, aqui eu vou enricar rápido. Só que quando ele chegou lá, era 3 mil reais um luxuoso daquele ali. Então, diferencia muito do estado, sabe? Sim. Acho que nosso estado, se nós cobrarmos uma média de um salário mínimo, é o que eu faço, a maioria é um salário mínimo aqui, um salário ali, você vai terminar com um bom salário. Sim. Seu retorno... Pergunta pessoal, assim, é melhor apesar de ser uma pergunta relativa, né, porque vai muito da tua percepção e do que o administrador gosta de trabalhar. Eu acredito, o desenho que faço na minha cabeça é que condomínios residenciais, eles têm aquela pegada mais humana, é para o administrador que gosta de uma pegada mais humana. Condomínios humana que eu digo no relacionamento com as pessoas, né? De pessoas que vocês chamam, né? E vocês podem diferenciar. E condomínios de comerciais, eles são numa pegada mais de lucro, processos. Então, é uma pessoa que ela é mais distante e para fazer aquelas etapas e não levar problema, distanciar o problema ali do condômino, né? Isso. Então, vai nessa linha. O residencial tem seus problemas, que qualquer motivo eles já estão levando para você. Conte aí um fuxico para a gente, não é? Estou brincando. Mas eu tenho um da ponta minha. Pronto, pois conte aí um fuxico, sem nome, um fuxico de um condomínio desse, problema de gestão de pessoas. Eu, como síndico profissional, um belo dia, um morador colocou o som às alturas. Era uma noite. Não pode. O regimento interno diz que não pode. Tem que ser no máximo até 10 horas da noite. 10 horas o som truando. Eu tenho a correção, né? Tenho o regimento interno que diz que eu posso ir lá e posso obrigar ele a desligar o som. E aí, quando você chega lá, você vai obrigar ele? Está dentro do seu condomínio. Eu vou adentrar dentro do condomínio se a Constituição própria, dentro do apartamento, se a Constituição própria proíbe. Eu não posso adentrar, né, de um apartamento de uma pessoa assim, mesmo sendo síndico. E dali é uma área privativa dele. A área do condomínio é uma área comum. Bom, o senhor vai fechar? Não. Chama a polícia. A polícia vem, conversa com ele. Não vou. Pois faço o seguinte, eu vou baixar o medidor, o disjuntor do seu prédio, do seu apartamento. Isso é um gerenciamento de conflito. Baixar aí o que é que ele vai fazer? Não tem nada na lei me informando que eu vou ser punido por isso. Não entendo? Não. Tudo bem, eu vou baixar meu som, pode deixar. Entendeu? Então, existem esses conflitos que, para administrar condomínio, tem que gostar.
porque o conflito é iminente. A todo momento existe conflito ali. Você tem que pensar 2, 3 vezes antes de falar, porque a maioria dos moradores vem para cima mesmo e querem ter razão, que muitos deles recebem o regimento interno nem lê. Nem lê, acha que pode lavar o carro com a mangueirinha, acha que pode fazer tudo, eu tenho dinheiro, pode fazer tudo. E aí você tem que fazer aquela gestão dentro da lei. É aquela máxima, né? Eu estou pagando. Eu estou pagando. Já o comercial é diferente, porque o comercial, você trabalha no comercial, você tem um diretor, e esse diretor dita as ordens que é para ser feita. Então, quando o lojista vem lhe reclamar, cabe a você acatar ou não. Se eu faço, eu vou fazer, ou não vou fazer. Ele, a diferença é mais light, o comercial, mais light. Eu fugi de um residencial, aí vim para o comercial, aí senti falta do residencial. Sentiu falta daquele humana. Da área humana, sabe aquele negócio? Eu senti falta. Peraí, então eu vou prestar consultoria dentro aí. Hoje eu chego, a pessoa, quero fazer isso, não. E tem que ser, num certo ponto, você tem que ser um pouco frio. Dizendo, não pode. Não pode fazer isso, e acabou-se. E deixa a pessoa, não tem como ela ir contra você na lei, por quê? Porque está lá no Código Civil, está lá no Código Civil, está na convenção desde o início e está no regimento interno. Então você é amparado por ele. Além das leis, eu vejo muito do administrador saídas criativas. O administrador ele tem que ser muito criativo. E, professor Moser, fala um pouquinho sobre gerenciamento de conflitos. Eita, coisa boa. Dá uma oxigenada boa na nossa cabeça sobre essas saídas criativas, por favor. Coisa boa. Em 2015 agora, eu escrevi um artigo lá no LinkedIn falando que existe uma nova profissão. Essa nova profissão são os famosos problemólogos. Problemólogos? São aquelas pessoas que buscam os conflitos para resolvê-los. Olha que legal. Né? Olha só, poxa vida. Né? Quando... Estou no lugar do fuxiqueiro. Olha aí. Olha aí como é interessante. Quando a gente pega assim, definições básicas, se a gente permear pela enciclopédia acadêmica, nós vamos ver que Silva, ele em 2003, ele vai dizer que gerir conflitos é uma arte. É a arte de apaziguar pensamentos diferentes. Olha só como é interessante. Sim. Né? E dentro desse artigo que eu escrevi no LinkedIn, eu já chego e digo o seguinte: a maior arma para o gerenciamento de conflitos se coincide em bom senso. Então, na hora que você ouve as partes, que você trabalha e você entra num consenso comum e age num bom senso, você vai ter resultados bem impactantes. Ou seja, muitas vezes o Humberto ele pode ter passado, vou falar aqui esdrúxulamente, tá bom, Humberto? Né, pode ter passado por uma verificação da Secretaria de Meio Ambiente em algum condomínio. Poxa vida, você fez do jeitinho que eles tinham dito, mas vai chegar alguém que vai dizer, não, isso aqui era para ser verde e não amarelo. Coisa simples. Aí vai ter pessoas que vão fazer um escarcéu, vai dizer que vai ligar para fulano, para Beltrano, porque é amigo disso, é amigo não sei de quem, e é muito mais simples você chegar, pegar ali R$3 e passar a fita verde. Bom senso. Bom senso. Ou seja, se a gente realmente desenvolver de uma forma bem histórica a gestão de conflitos, ela vai ser realmente trazida para a administração a partir da Segunda Guerra Mundial, onde, né, Eisenhower, né, ele chega e começa a entrar num consenso. Você vai pegar no volume 2 da biografia de Eisenhower, você vai pegar que ele vai começar a desenvolver, trabalhando com os seus coronéis, os seus generais, o quê? A chegar para os seus soldados, entender os problemas que eles estavam passando, trazer esses soldados para o lado deles, que aí automaticamente
ele conseguiria chegar aos resultados alcançados. Então, automaticamente, gestão de conflitos é isso. É bom senso, é parcimônia e o mais importante, é gostar. É gostar de querer resolver. Que é como o professor Humberto disse, tem que gostar de resolver ali. É tanto gostar que ele sentiu falta quando ele largou. Sim, exatamente. Eu dou exemplo de dois clientes. Um saiu pela saída normal, o outro entrou pela saída. Aí ficaram os dois lá. Eu não saio. Vou cruzar os braços. Um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Numa saída de condomínio? Sim, a saída de condomínio. Aí, vamos deixar ele lá? Não, tem que chegar e conversar. Gerenciar aquele conflito. Tem que chegar, baixar, dar bom dia, boa tarde, toda a educação, perguntar, nome, tudo. Deixa eu explicar o que não pode. E às vezes até a pessoa que está lá errada, estamos gerenciando, as pessoas não abrem mão. Aí você tem que mudar de pessoa, dizer, não leve em consideração isso. Eu sei que o senhor está certo, o senhor está saindo, mas quanto tempo nós vamos ficar aqui? A pessoa irredundante não quer ouvir. Vamos fazer o seguinte, por gentileza, o senhor tira o carro, deixa essa pessoa ir embora. Não, tudo bem, você falou comigo, com a educação, tudo, eu vou tirar o veículo e a gente esquece. Vamos embora. Então, tem certas coisas que o administrador ele tem que saber gerir ali. Nem sempre vai ganhar, vamos dizer, o que tem razão. Saber equilibrar, né? Saber equilibrar. Eu imagino que são pessoas, né? Pessoas, às vezes, elas acordam num dia ruim, pessoas, às vezes, acordam num dia muito bom e gerenciar pessoas é complicado. Deixa eu voltar para o nosso chat aqui para continuar o nosso alô e tem mais perguntas. O Felipe Macedo perguntou o que dá mais dor de cabeça? Um condomínio de luxo, o pessoal quer saber de fuxico em condomínio de luxo. Além de dinheiro, o pessoal quer saber dos fuxicos. Agora, em condomínio de luxo, pela exigência do público ou de classe média? Isso é uma percepção, né? Não que a gente está trazendo, pessoal, experiências. E aí uma percepção do professor Humberto, do síndico profissional que o Humberto desenvolve, a percepção dele sobre o que é mais difícil, um condomínio de luxo ou um condomínio de classe média? Condomínio de luxo. As pessoas são mais distantes. Então, eles se aproximam para você é administrador, síndico profissional, então ele só se dirige a você, o profissional, somente profissional. Então, são poucas palavras, curtas, e é como se estivesse lhe dando ordem. É aquilo dali. Acabou-se. São mais exigentes. Já o condomínio de classe C, né, que falou? Classe média. Classe média. Classe média alta. Pronto, classe média alta. Classe C não. Classe média. Eles são pessoas mais próximas a você. Você consegue resolver os problemas mais rápido. Porque o classe alta, os problemas são resolvidos com dinheiro. Ali, pago, vamos pagar, vamos fazer isso, acabou-se, não. E o classe média, você conversa, tem mais aquela proximidade, as pessoas tratam você mais como, vamos dizer, a classe social como igual. Entendi. Então, é bem melhor eles. Mas vamos para o que dá mais dinheiro. Né? Foi uma curiosidade, por favor, professor. Deixa eu dar uma contribuição agora do lado logístico. Sim. Quando a gente vai fazer uma entrega, material de construção, ou vai ter uma festa, as pessoas conhecem as outras, manda mesas, cadeiras, etc, etc. Quando você chega num condomínio... Mas aqui, Perdão, professor. Pois é, quando você chega num condomínio de classe média, você falou com o porteiro, você entrou, acabou o problema. Quando você vai entrar num de luxo, você tem que mostrar nota fiscal, você tem que falar com o porteiro, tem que passar pela segunda portaria, ou seja, o que você resolve em 30 minutos num condomínio de classe média, você passa 1h30 no de classe A. Isso aí, prática logística. Legal. Pegando só
situação dele é verdade. Foi Em ping-pong, ó. em condomínio eu fazia assim, sempre, e faço, né, hoje, lógico. Tem o condomínio de luxo, ele é bastante exigente, temos que cumprir a exigência. Tem. Então, o professor vem fazer uma entrega para mim, eu já conheço ele vem várias vezes, eu já pego a identidade dele, CPF, o nome dele, o carro dele, placa, tudo. O professor vai entrando, aí eu já vou adiantando, já tenho todos os dados anotados aqui do lado, ou no computador registrado, depende quando o condomínio usa, alguns usam ou não, tem um registro. Não, é o professor, só baixa o vidro, é o professor, entra. O professor está entrando, vai fazer uma entrega aí, pronto. Se perguntar que horas ele entrou, qual o nome da identidade dele, já tem ali, já está tudo lá. Muitas vezes é aquela parceria, né? Opa, tô saindo agora, vou ligar para o Humberto. Humberto, que horas, qual é o melhor horário de eu chegar aí? Aí já tá tudo pronto. Mas é aquele negócio sempre. Olha só relações humanas aparecendo novamente. Né? Você sabe que você vai fazer a entrega ali e você já sabe quem você vai falar. Isso é interessante. É legal, isso estreita, né, a relação das pessoas. Deixa eu mandar um abraço aqui, mais abraço para o pessoal da administração que está ligado aqui no Interdisciplinar. Estou gostando de ver da participação de vocês aqui, viu? Letícia, administração de 17, a equipe da Secretaria de Baturité, que está sempre aí nos processos de secretaria da faculdade. Um abraço, também está ligada, Márcia, um abraço para as meninas, Paloma, do RH, Keidson, da administração 21, tem mais perguntas aqui. Conselhos para quem está começando nessa área. Eu larguei as minhas perguntas aqui para fazer a de vocês, eu quero dizer isso, viu? Conselhos para quem está começando nessa área. Chama no teu telefone particular, diz que quer começar, vai mandando currículo dizendo que quer entrar para essa área, começa a bater numa porta ali de algum síndico, alguma coisa, e diz, olha, vamos profissionalizar aqui seu condomínio. Como é que se começa nessa área? Primeiro, tem que buscar o conhecimento em qual atuação o síndico profissional hoje está, o que é que ele vai fazer, e é mais indicação. Hoje está sendo mais indicação. Você não entrega currículo hoje para que você seja um síndico profissional. Você tem que conhecer as pessoas têm que conhecer sua capacidade, entendeu? Dou exemplo que quando eu estava em outra empresa, que eu liguei para o empresário e disse, estou querendo mudar de ramo, querendo voltar para a área de condomínio. Ele disse, como ele já conhecia e na época eu tinha atuado pouco tempo como encarregado, como ele já conhecia, disse, eu não faço nenhum processo com você. Você já vem e eu lhe contrato. Tem que ter o network, você tem que ter um conhecimento com as pessoas também, para eles saberem que você é um bom profissional. Você está entregando vidas, bens nas suas mãos, entendeu? Um erro seu, ele pode sofrer uma multa horrível, como está falando, ia até pegar o gancho dele na secretaria, chegou um fiscal e eu tinha exemplos disso que acontece em condomínio. Não fala, a gente adora um fuxico aqui. Eu tinha uma bomba dosadora que naquele momento eu tinha tirado a bomba dosadora. A bomba dosadora, se ela não estiver dosando corretamente a estação de tratamento de esgoto, eu sofro uma multa de R$5.000. E aí, o fiscal chegou, disse, cadê a bomba dosadora? Não tá, Ele não chega nem perguntando, ele já chega autuando já. Quando ele foi metendo a caneta, eu olhei para ele. Opa, tem alguma coisa errada, senhor? Por gentileza. Que ele pediu para fiscalizar, até ele disse, tem, a bomba dosadora não está aqui. Mas se o senhor observar, está dentro do livro, que ele não vai ler, ele está dentro do livro, e o livro está especificando que essa bomba dosadora, ela saiu hoje para o conserto e logo amanhã já está retornando. Então, aí ele lhe dá um prazo. Mas se você aceitar que ele faça, são R$5.000 na conta do condomínio. E aí, esse 5.000 vai sair do síndico profissional, do gestor? Ave Maria. Tem que ter um bom senso, né? Complicado. Aí, assim, a gente olha o quê? Novamente, que a interdisciplinaridade tem que estar
fluindo, né? E eu fico muito feliz, né, que ontem nós estávamos dando aula lá na ADM 19, isso é, ADM 19 com RH 11, nós estávamos dando aula. Aí a gente vai falar exatamente o quê? Exatamente desses processos, né, no caso microeconômicos, que vão sendo desenvolvidos diariamente. Olha só como as coisas se encaixam. Olha a FMB sempre em cima do assunto, tá vendo aí? Verdade. Sempre Ou seja, atual. esses alunos aí são qual é a palavra que eu posso dizer? Estão sendo abençoados, né, com esse conhecimento. É legal que o Humberto falou sobre networking, né? Sim, Vamos falar um pouquinho sobre networking? Vamos para esses administradores que estão começando, certo? Tenho que ter network. Professor Moser, como que eu desenvolvo meu network nessa área de administração? Pronto. Hoje... Desde isso falando dos bancos ali da faculdade. Estou nos bancos da faculdade. Perfeita pergunta. Hoje em dia, o mercado hoje, como o Humberto falou, acabou o currículo. Acabou o currículo e antigamente a gente dizia que era o QI. Hoje em dia o nosso QI chama-se LinkedIn. LinkedIn, que vai reunir todos os networkings, onde você vai começando a postar, você vai começando a mostrar seu trabalho, você vai começando a mostrar os seus interesses, e dali você vai começando a ter esse networking. E outra, a aproveitar os espaços acadêmicos na sua formação, aproveitar os convidados, começar a participar de fóruns, começar a participar de mini cursos, começar a participar de feiras e se mostrar. Exatamente. Né? Eu acredito que a grande palavra para chamar a atenção e fazer um bom networking é mostrar o seu trabalho. Quanto melhor o seu trabalho, quanto mais necessário o seu trabalho, você vai ser visível. E mostrar o trabalho é usar as ferramentas de redes sociais para mostrar o trabalho, os congressos e cursos que vocês estão indo na FMB constantemente, atividades complementares, é para que vocês gostem mais de uma coisa ou não gostem e já saibam excluir aquilo ali, né? Se aproximar de profissionais como o Humberto, se aproximar de profissionais como o professor Moser, que tem áreas diferentes, mas entendimentos de gestão ali muito parecidos dentro da administração. Então, eu acredito que para o profissional, quando ele entra na faculdade, ele inicia a carreira dele profissional, né? Perfeito. E iniciando a carreira dele profissional, aquilo tudo para ele é uma construção profissional. Então, as disciplinas que eu tenho é construção profissional, o teu colega do lado é um estreitamento de network, ele analisa o teu profissional, o teu professor que está em sala de aula, ele está analisando também a tua capacidade de cumprir prazos, de se comprometer com prazos, de estar entregando trabalho, de estar no teu profissional, né? Estudante é profissão hoje, exatamente, né? E a gente não para de estudar nunca, dizer para vocês, viu? Vamos continuar, então, voltar aqui às minhas perguntas, mas temos mais umas 20 perguntas aqui. E aí, tô brincando, Humberto. Tô brincando, Humberto. O Humberto aqui pensou, poxa vida, os meus 7 condomínios, como é que eu vou entrar aqui? O Humberto precisa gerenciar, ainda já está, tem uns conflitos de condomínio ali. Bem, vamos falar um pouquinho de regimento interno, né? Só para a gente, regimento interno não, vamos falar ali sobre a estrutura de uma organização de condomínio. O que é que um condomínio tem hoje estruturado? Qual a estrutura dele, para a gente entender um pouquinho o condomínio? Pronto. O condomínio, vamos partir desde o princípio que ele é construído, ele tem que ser instituído condomínio, né? Sim. Lembrando bem que o condomínio, por ele ter um CNPJ, mas ele não é uma empresa. Ele é um condomínio. Ele é equiparado a uma empresa, mas não é um condomínio. Normal. Só contribuindo, são empresas sem fins lucrativos. Isso. Na contabilidade, pessoal, essas empresas elas têm formalização diferenciada e normas brasileiras de contabilidade também diferenciadas para estar gerenciando. Pode. Nosso interdisciplinares aqui, né? Minuto do contador. Então, parte do, para quem entendo, né? Parte da convenção, a própria construtora cria sua convenção para mostrar como é a estrutura do condomínio, garagem, subsolo, tudo, partes comuns que tem que usar para todo mundo apartamento. Enfim, o regimento interno ele já institui que tem que ter regras para viver ali dentro. Tem que ter regras e essas regras são geridas pelo síndico.
Porém, o condomínio ele tem uma estrutura que eu posso dizer que eu vim de baixo, eu trabalhei em condomínio, acho que por isso que eu amo o condomínio, isso. Eu trabalhei como zelador em condomínio e fui porteiro. Olha que legal. Fui vigilante que atuava também dentro de condomínio, também foi crescendo. E comecei muito novo e na época segundo grau. Só que quando você está dentro dessas áreas que são operacionais, que são bastante importantes para o condomínio e para o síndico profissional também, você não tem um certo conhecimento de como crescer profissionalmente. Por isso que você tem que cursar uma faculdade, tem que ir para abrir sua mente, para você não ficar com a mente fechada para o mercado. E você pode ser zelador, você pode iniciar como zelador, pode ser porteiro, trabalhando no condomínio para entender muito sobre a estrutura. Eu entendo muito sobre a estrutura do condomínio, porque eu fui zelador dentro. Eu fui porteiro dentro. E resolvi entrar nesse ramo de encarregado. Partia a ser encarregado de condomínio. Encarregado, ele é subordinado ao síndico. Eu comecei a entender como é que funcionava. Só que a parte de gestão é conhecimento. Você tem que estudar para saber. Aí eu digo, opa, eu vou estudar. Vou para a área de administração, que eu vou estudar, vou ter um leque maior de conhecimento, como atuar, o que é que o síndico faz, o que é que não faz. Pronto, aí eu comecei, vim de zelador, cheguei e hoje sou gestor e síndico profissional. Faculdade ajudou muito, muito, muito mesmo, porque se eu tivesse a exigência, não precisa ser uma formação do síndico, mas se eu não tinha conhecimento de gestão, de contabilidade, como eu poderia evoluir? Torna-se uma obrigação quase orgânica, né? Sobrevivência. Sobrevivência. E com isso, depois que você se forma, vai para síndico, aí você pensa, pessoal, vocês pensam nas suas empresas de terceirização, de mão de obra de condomínio também, certo? Olha aí, você já amplia a visão. Já amplia a visão. Se eu estou vendo uma organização e as necessidades que ela tem de manutenção... Pronto. Posso dar só mais um pouquinho esticando o que é que eu faço? Pode. Eu sou síndico, sou gestor. Calcula aí, viu, pessoal? Olha, eu sou síndico, profissional, tenho curso de especialização em síndico, sou gestor. Também eu já atuo na área de manutenção. As pessoas me procuram, área de manutenção, e também eu tenho empresa também de consórcio de terceirização de mão de obra, de condomínio. Eu entro olha aí, pessoal, uma dica, eu entro no condomínio, sou síndico profissional, e no futuro eu consigo fazer com que o condomínio contrate a minha empresa, porque eles estão vendo o meu serviço. Então, contrato, zeladoria, portaria, passa a ser da minha empresa dentro. Olha o mercado de trabalho, como ele é amplo. Mas eu não quero, eu quero uma empresa de manutenção. Então, cria uma empresa de manutenção para tu dar manutenção nos condomínios. Mas eu não quero manutenção, eu quero uma empresa de recarga de extintores. Pois cria, tu vai vender extintor, tu vai vender mangueiras, tu vai vender tudo. Quantas necessidades se tem só em uma atuação, né? Isso. Você precisa... mas tem a parte de segurança do trabalho lá. Mas tu tem PPRA, tem PGR, PGRS, tem tudo, tem nos condomínios, tudo. Esses são os laudos de segurança do trabalho. Isso. Microeconomia básica, valor da escassez, ou seja, recursos humanos, recursos de produtos e recursos de empreendedorismo. Ou seja, o empreendedorismo ele é desafixado do humano exatamente por isso, porque o humano precisa de uma escolarização, de uma especialização. O empreendedorismo ele vai atuar em cima disso. Verdade. Olha só, a administração é fantástica. Dois apaixonados pela administração. E o pessoal que está assistindo também apaixonado. Não quero dizendo a que administração é lindo. Não quero que façam como eu faço. Mas à noite, antes de dormir, eu paro, fico ali deitado e já estou pensando o que é que eu posso fazer para me empreender, sabe? Eu digo, o que é que eu posso fazer para me ganhar um pouquinho mais? Eu aprendi que não precisa ganhar muito. Você mais um pouquinho, você vai empreendendo, e aquele pouquinho vai se somando
Ah, muito, né? Uhum. Quando você menos espera, o dinheiro cai na conta. Uhum. Só uma dica. Eu tenho um certo valor para receber e eu nem mexi na conta, nem porque eu, como síndico, eu posso dizer, vou transferir para a minha conta, é meu? Não, mas ainda nem mexi, está lá na conta do condomínio. Tá, gerenciamento financeiro aí. Cadê o professor Gleidson, hein? Para Aristóteles ali no ócio criativo, né? Deixa eu encostar um pouquinho nesse rapaz, ver se um pouquinho desse dinheiro passa para mim. Vamos falar um pouquinho, já que a gente falou sobre a organização, né? Os documentos, regimento interno também. Regimento interno é um documento ali que todo mundo vai ter que cumprir, né? Como é que ele surge? A gente tem essa curiosidade. Ele surge do primeiro morador, ele diz, opa, o regimento é esse aqui. Surge do convenção, nós temos a convenção, ela tem que ter o condomínio, vai ter que ter um condomínio. A partir da convenção, tem que ter um regimento interno. Lá vai ter um regimento, vão fazer uma reunião, uma assembleia, com ata, tudo, vão discriminar no regimento o que pode e o que não pode fazer, quais são as penalidades para acontecer, dinheiro, estipula os valores, estipula que reserva de salão, reserva da área, uma determinada área de lazer, tem umas que não pode ser todas, por exemplo, piscina, eu não posso reservar piscina só para mim. Então, o regimento é basicamente isso aí. Aí, lá do regimento, vai partir para criar o síndico. Aí tem um síndico, tem um subsíndico, tem o conselho. Para que o subsíndico? O subsíndico, ele auxilia o síndico profissional, ou seja, o síndico profissional, estamos falando. E o conselho vai fiscalizar as obras, os gastos que está atendendo o condomínio. Tem condomínio que tem conselho, tem uns não. Eu posso levar para o conselho e simplesmente eles disserem, não está aprovado. Então, ele parte do regimento, parte da convenção, cria-se o regimento interno, aí cria-se o primeiro síndico, geralmente, o primeiro síndico é o morador, aí ele vê que não tem... Ele não tem condição não tem condição, ele não tem vocação para aquilo, aí eles, não dá, vamos entregar um síndico profissional. Eu fui para a reunião agora que, quando eles disseram, você quer? Não, deixa com o Humberto aí, deixa com ele aí que ele resolve. Você falou em assembleia. A assembleia é sempre aquele momento, né, de dificuldade para o síndico. Ele tem que garantir um quórum de assembleia, garantir ali uma discussão, garantir uma votação. 2/3. E ele geralmente não consegue engajar. Hoje todo mundo tem muito problema para resolver. Poxa, tenho trabalho, tenho minha vida pessoal, tenho... Quais as ferramentas que o Humberto hoje usa para engajar esse pessoal dentro dessas assembleias? Hoje, uma ferramenta muito boa, criada no tempo, logo quando se iniciou-se a pandemia, é a distância. Hoje, são os aplicativos, né? Isso, os aplicativos. Hoje é fundamental, hoje já se pode fazer assembleias à distância, mesmo comparecendo poucas pessoas, ainda nos que eu administro não tem ainda, não fizeram, mas vejo que muitos condomínios já adotaram mesmo a assembleia à distância. Eu posso, mas fulano não pode ir para a assembleia. Assembleia à distância tem briga? Tem desentendimento. Dá para a gente ter aquela discussão acalorosa na Assembleia Distante, porque é bom de Assembleia o quê? Chegou todo mundo, né? Começa aquela briga, foi fulano que matou meu gato, e a Assembleia Distante a gente perde isso, né? Também. Vocês tem também, mas tem também, ó. Tem também. Nos aplicativos, né? Mas como você leva uma ata ali, você está ali estipulando o que é que vai ser discutido naquilo ali. Fugiu do assunto, pessoal, infelizmente não vai dar tempo, vai ter que ser esse assunto aqui. Se for para discutir sobre gato, cachorro, que ele não pode fazer cocô ali, não é nesse momento, é em outra assembleia. E no caso, uma assembleia dessa, uma assembleia ordinária, né? Tem assembleia extraordinária, de repente precisa de alguma coisa urgente, tem que ser feita. Ordinária. Aí tem que ser feita. Tem os modelos. Extraordinária, aí tem que fazer. Então abre-se um chat ali e eles ficam discutindo pelo chat, né? Então, o pessoal, a gente não perdeu essa questão na Assembleia, a gente ainda consegue uma discussão ali. Tem que ter comunicar os moradores que tal dia vai ter uma Assembleia, porque eu abro uma Assembleia, não comunico o morador. Houve uma aprovação.
Mas o professor não estava lá. Mas o professor ele pode vetar. Disse, não, eu não estava presente. Então, não estava, não, desculpa. Eu não fui comunicado. Pelo simples morador ele não ter sido comunicado, ele pode já impugnar toda ali. Pronto, acabou. Aí tem que voltar e fazer uma outra de novo. Aí mas se todo mundo foi comunicado, aí tem um quórum lá mínimo, né, de ser feito. Pronto, acabou-se. É lei, tem que se cumprir. Você foi comunicado. Você não assinou? Normalmente o aviso é feito o quê? 15, 30 dias antes? 15 dias antes. 15 dias antes. 15 dias Ou seja, antes. 2 semanas é tempo suficiente todo mundo passar ali e ver. Tem um quadro, você deixa no quadro, você entrega nos apartamentos. É como edital público, né? Isso. Temos perguntas no nosso chat. Pronto. Segura que o filho é teu, né? O pessoal gosta de confusão, dinheiro e fuxico. O pessoal adora. Na pandemia deu muita confusão, mas isso tudo é um tempero, né? É um tempero porque a gente está discutindo disciplina. A gente não perde o foco, mas aquelas temperadas, né? Na pandemia deu muita confusão, porque existiu o isolamento social. E devido às normas da OMS, período pandêmico para síndico, deve ter sido punk, viu, Humberto? Alguns condomínios, ou não, né, Humberto? Que aí tu deixava offline e o pessoal... Alguns condomínios precisam mudar regimentos, fazendo algo temporário. E daí já viu, né? Deu confusão. Existe alguma história que aconteceu nessa... Viu como o pessoal gosta? Te falando. Existe alguma história que aconteceu, ou dica nesse sentido? Eles querem experiência dentro desse período pandêmico que tu tenha vivenciado como síndico. Alguma briga à distância? Eu posso dizer o que aconteceu, experiência. Pronto. E a solução, né? Que como administrador, essas soluções criativas são sempre... Houve a pandemia, todo mundo começou a faturar menos, ainda estava faturando mesmo, não que nós permitisse, mas porque as pessoas desesperadas estavam vendendo mesmo na pandemia, às escondidas, fazendo entrega, fecha seu porta-malazinho, vai embora. Vai embora, a pessoa chega, entendeu? Abre a portazinha ali, só entrega, já encomendou e vai embora. O problema maior que eu tive foi a questão de aluguel, porque as pessoas não queriam pagar aluguel se não estavam faturando. Aí tinha aquele fuxico no WhatsApp, aquela coisa, tudo que, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem que resolver. Então, uma das coisas que aconteceu foi, felizmente, naquele período, não se pagar aluguel. Por exemplo, num centro comercial, não se pagar aluguel. Se pagar só o necessário. Os funcionários, o condomínio, tudo. Somente isso. Até que o negócio reestabelecesse, se tinha algumas dívidas, tinha alguns custos que eram necessários e naquele momento eles não poderiam pagar, jogava-se mais para frente. Uma parcelava, jogava mais para frente, mas tinha que fazer um equilíbrio. Eu não poderia ficar sem energia. Tinha que pagar para mim ter energia no condomínio. A energia deu 20 mil. Não, então, peraí, pessoal, vamos... Tem fundo para isso, né? Então, vamos pagar de 3 vezes, vamos até o negócio melhorar. Porque ficou oscilando na pandemia. Ora você ganhava alguma coisa, né? Ora não, e ficou aquela coisa. Entendi. Mas o principal, o comercial, era a questão de aluguel. Como eu vou pagar aluguel? Só complementando, Humberto, quando o Humberto fala de fundo, pessoal, fundo é um planejamento financeiro. Com todo órgão, com toda empresa, né, ela tem o seu planejamento financeiro. Ela prevê ali, contabilmente, de forma administrativa, como ela vai vivenciar 5 anos. Então, ela planeja todo o financeiro, prevê ali as despesas que ela vai ter durante aquele momento e faz um fundo. Faz aquele fundo, eu acredito que em condomínio deve ser desse jeito, separa ali 5%, não sei, do percentual. Geralmente, condomínio residencial, eles fazem uma previsão de quanto vai ter. É anual, eles fazem uma previsão anual e... Anual, então. Não, isso eu estou lhe falando no residencial. Sim. Porque como tem que ser anual, porque o síndico ele tem um mandato de 2 anos. Perfeito. Então, 2 anos. Primeiro, aí anual, depois o outro, né? Aí joga-se 10% em cima, conforme o acordo com o conselho todo. 10%, botei para baixo ainda. Não, mas a maioria também é 5%, eles depende muito. Pronto,
o custo anual nosso vai ser esse aqui, mas para que não tenham taxa extra, vamos aqui 5%. Se sobrar, vamos dizer assim, se sobrar no final do ano, ótimo. Aí tem alguma obra, alguma coisa, melhoria. Melhoria. Pensei que ia fazer aquele churrascão, né? Que todo mundo passou os 5%, pessoal, vamos para o churrasco. Não, né? Pessoal, vamos passar aqui para os finalmente. Podcast, tá? Pois é, foi rápido, né, moço? Quando o podcast é gostoso desse jeito, é rápido que passa o tempo. Vamos passar para os finalmente. E aí eu queria que vocês dissessem, assim, amores e dissabores da administração. Vamos encerrar desse jeito agora. Não, de sabores não. Amores. Amores de estar fazendo administração, amores de estar exercendo dentro da administração um papel dentro da logística, um papel principalmente, que é o podcast, né? O tema do podcast de hoje, dentro de um síndico profissional e dentro desses condomínios que surgem aí de necessidades humanas, né? E quais os amores de exercer essa profissão? O professor Mozo podia começar para dar aquela inspiração. O professor Mozo é a galanteio, né? O galanteio do podcast com vocês. Falar que eu tenho 2 amores, que é o que mais apavora as pessoas. É amores que eu falei. Amores, é isso. Apavorados, vai. Pode falar, professor. O amor é lidar com pessoas, gestão de pessoas. Isso é bom, é maravilhoso. Por mais que você tem momento que você se estressa mesmo, aquela coisa, mas quando você está lidando com pessoa, que você tem um conflito, que você consegue resolver ele, você sente aquela missão cumprida, sabe? Eu bati uma meta, posso dizer assim, eu bati uma meta. Então, assim, não tem outra explicação trabalhar com administração se não seja pessoas e gerir. Entendeu? Gerir conflitos, não tem. Porque na área de condomínio é isso. É bem fácil eu vou colocar assim, gerir bombas, quadros elétricos. Está inanimado, né? Não vão me dizer nada, não vão falar. Cumprir as técnicas, acabou-se. Mas quando você depara com as pessoas que existe um conflito que você consegue resolver, aí você ligou, meu diretor, deu certo. Ai, deve ser sensacional mesmo. Resolver aquele conflito onde o condomínio está explodindo. Nós nascemos para viver com as pessoas, lidar com as pessoas. Esse é a nossa vida. Não adianta fugir. Gerir desde do zeladorzinho ali na base, que eu aprendi que eu, como zelador, era eu que segurava o contrato de uma empresa grande, então eu tinha que chamar eles para mim, contar qual é o problema. Sempre com meus supervisores eu falava, tu não chega falando, tu não chega gritando, tu chega para ele e diz assim, tenta entender qual foi a situação dele, qual o problema. Tu chega para um vigilante, tu não pergunta, não conversa com ele, tu não sabe nem o que ele passou na vida. Talvez ele tenha sofrido um desafeto, a mulher tenha traído, mas para ele, aquilo dali, é um sentimento importante para ele. Então tem que conversar, tem que trazer as pessoas para você. Hoje eu tenho pessoas que, se eu dissesse assim, eu atuo dentro de Fortaleza, se eu disser, você vai lá para Caucaia, ele diz, antes de eu falar, ele disse, Humberto, eu estou contigo. Eu estou contigo, porque trouxe eles para mim, para conversar comigo, entendeu? Então, Chico, eu estou... Tá arrepiado, eu me arrepiei aqui também. Gestão de pessoas, muito legal. Gestão de pessoas é fundamental. Quando eu tentei outras áreas, tudo isso me puxando para gestão de pessoas, não adianta. Fui para a área de segurança, a área é essa, a área é a gestão, a área é a administração de pessoas. Perfeito, Humberto. E o pessoal que está aí, que está dentro da administração, que gosta de um gerenciamento de pessoas, que é mais pessoas do que processo, deu aquela arrepiada também. Professor Moza. Pois é, vamos lá, falar de amores e de sabores. Ai, tu puxou de sabor. Olha só, da administração. Rapaz, primeiro de tudo, um dos meus grandes amores começou quando eu tinha 15 anos de idade, que foi a primeira vez que eu entrei em sala de aula. E
passando o tempo, vivenciando algumas coisas, etc. Um dos meus maiores amores é formar profissionais. E hoje é o que nós fazemos com o maior amor que existe. Ou seja, cada profissional nosso que sai da FMB, que a gente vê que se tornou um empreendedor, que se tornou um líder, que está fazendo a diferença, isso aí é um dos maiores amores que não só eu, mas eu tenho certeza que quem vivencia a educação vive isso, né? É fantástico. E um dos maiores dissabores que eu acho dentro da nossa área da administração é a marginalização que existe de alguns maus profissionais. Ou seja, porque você vai trabalhar o seu valor. Você vai mostrar o profissional que você é. Aí acontece alguma coisa que chega aquela pessoa que derruba o salário. Por quê? Porque aceitou trabalhar por migalhas. Então esse aí é um dos grandes dissabores que nós temos. E é isso, eu falo, refalo e vou trifalar várias e várias vezes. Ou seja, o profissional ele tem que se valorizar. Sim. Tem que se valorizar, tem que se formar, tem que se especializar e assim por diante. Fazer o diferencial, ou seja, acordar dizendo: eu hoje vou fazer, nem que seja 0,5% a mais do que eu fiz ontem, mas eu vou fazer e vou fazer diferente. Com essas palavras inspiradoras, por favor, Humberto. Falando de sabor, os maus profissionais que tem no mercado hoje, o que o senhor deve saber, hoje nós temos muito o jeitinho brasileiro, o jeitinho que as pessoas querem lhe comprar para facilitar o serviço delas. E hoje, pessoal, o que eu peço hoje no mercado de trabalho, tem bastante pessoas pagando para você facilitar. Quando as pessoas pagam, você perde a credibilidade. Entendeu? Pagam para você. O que eu digo é pagar para você facilitar. Não, faça da forma correta, que um dia você vai ser reconhecido. E quando você... Eu vejo hoje vários profissionais que pagam e eles recebem e não são reconhecidos. Aquela fofoquinha, fica aquela fofoca. Mas aquele cara recebe dinheiro para fazer isso. Então, ele nunca é um bom profissional. Nunca é um bom. Nós chamamos, no mercado, no condominial, a prostituição. O cara se prostituiu na profissão dele. Não cresceu profissionalmente. Então, o que eu peço, sejam ótimos profissionais, sempre faça o certo. Eu já recebi proposta da pessoa chegar e dizer assim: eu te dou 10 mil para tu aceitar minha empresa, eu substituo todo mundo, tudo. Digo, não aceito, porque esses profissionais que estão comigo são os que vão fazer eu vencer, e se eu vencer, eu venço junto com eles. Perfeito. Com essas palavras inspiradoras... Último dado. Eu sei que já faz mais de uma hora de podcast. Já levantaram uma placa ali, né? Me ameaçando. Exato. Tá bom, eu vou me calar. Mais um estudo que saiu hoje de Harvard. Saiu hoje, agora meio-dia eu vi. Ou seja, nesse estudo, com todos esses problemas psicológicos, burnout, etc. Sim. Apenas 7% dos profissionais de gestão querem cargos executivos. Apenas 7%. Por quê? Porque estão fugindo dessa responsabilidade. Boa tarde. Com essas palavras inspiradoras, esses dois profissionais maravilhosos que nós tivemos aqui, eu deixo em nome da FMB minha gratidão pela participação de vocês, tá? E gratidão aí aos que ficaram até o final para ouvir essa informação importante e toda essa construção de conhecimento de hoje. Lembrando, curso de administração, assim como os outros cursos, mas hoje o podcast é da administração, ainda está com vagas abertas, inscrições abertas, na FMB, em Baturité, presencial, e também em AD. Então, a administração da FMB tem presencial e tem AD. Se gostou do papo, gostou da área, faz a tua inscrição e começa a administração aqui na FMB. A gente fica por aqui. Meu muito obrigado e até a próxima no Interdisciplinares da FMB. Falar do curso de administração para mim é muito fácil,
porque foi ele quem proporcionou tudo na minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional, você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora deixa eu improvisar um pouquinho. Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração. Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance.